Olá, irmãos, no 16º dia de campanha de oração, nosso devocional se encontra no Salmo 43. Salmo 43, ele é curto, eu vou estar lendo aqui juntamente com os irmãos e posteriormente estarei explicando o que eu pude destacar e os ensinamentos e as aplicações. O título desse salmo é Desejo pelo Santuário. Não tem nenhuma nota aqui, né, nenhuma anotação sobre quem o escreveu. Mas ele diz: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Provavelmente esse salmo foi do mesmo autor, né? Do Salmo 42. Salmo 42 era dos filhos de Corá. E a gente percebe isso por conta desses dois versículos, né? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E o último, né? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Então a gente vê aqui um anelo, um desejo, uma vontade do salmista em buscar a Deus, né? Ele pede para Deus enviar a luz dele, né? E a sua verdade para que guiem o salmista, né? E para que levem ele em direção ao templo, ao santuário, para que ele possa ali ir ao altar de Deus, que é a sua grande alegria, e ao som da harpa louvar a ele. Então, irmãos, a gente vê aqui também no início ele se questionando, né, da sua situação. Novamente aqui, semelhante ao Salmo 42, a gente vê essa dualidade. A gente tem a parte em que ele fala da situação que ele está, né? No caso aqui, ó, quando ele pede para Deus fazer justiça à sua causa e livrar ele do homem fraudulento e da nação contenciosa, juntamente com essa parte do questionamento que ele se faz, né, a si mesmo, se perguntando por que ele está abatido, por que está perturbado, né? E um outro lado a gente vê a ação dele mediante a isso tudo, que é qual? Buscar a Deus. É a vontade do salmista, é buscar cada vez mais a Deus, é pedir que ele envie a sua luz e a sua verdade para que guiem o caminho dele, para que o levem ao santuário. Então, irmãos, uma aplicação é justamente isso, mesmo apesar das dificuldades, das situações, a gente não deve andar se questionando, se queixando do porquê a gente está passando por isso, até porque Lamentações, né? A gente vê Lamentações 3, né? E aí ele faz até uma pergunta, né? Por que se queixa? Vou só abrir aqui rapidão. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E até ele pergunta, né? Por que eu vou andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E trocar o lamento, trocar essas perguntas, esses questionamentos, essas murmurações que muitas vezes nós passamos, que assim, realmente é da nossa carne, né? Querer realmente murmurar, querer reclamar. Trocar isso pelo desejo de Deus, né? Mesmo apesar da situação que a gente passa, mesmo que a situação seja realmente adversa, mesmo que a gente esteja sendo perseguido pelo inimigo como ele estava aqui, né? Em vez de ficar remoendo isso, por que você não direciona o seu olhar a Deus? Por que você não direciona a sua vontade de questionar, a sua vontade de murmurar, de reclamar, de lamentar, pela vontade de buscar a Deus, como o salmista aqui faz? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Claro que aqui o contexto é diferente do nosso contexto, né? Porque nessa época aqui, a presença de Deus ainda não tinha sido efetuada pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Deus aqui ele habitava no templo. No templo existia
um local, né, em que, na verdade, o templo era a representação da presença de Deus, né? Por isso que muitas vezes a gente vê em vários salmos, né? Por exemplo, Davi, né, que ele dizia que queria passar o restante da vida dele ali na casa do Senhor. Então, a justificativa era justamente a presença de Deus. Hoje em dia, a gente tem a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo. Então, nós já temos a presença de Deus em nossas vidas. Então, direcionar o nosso foco, tirando desses questionamentos, das reclamações, dos problemas, e direcionando para a presença do Espírito Santo que habita em nós agora. E pedindo para que Deus envie a sua luz e a sua verdade, que nós já temos a luz e a verdade de Deus em nossas mãos, que é a sua palavra, e é buscar a Deus, porque Deus se revela, Deus demonstra a sua luz e a sua verdade através da sua palavra. O que nós temos que fazer é buscar Ele através da sua palavra, meditar, e Deus vai produzir em nós o que nós estamos precisando, vai suprir tudo e vai nos dar alegria, vai nos dar força para continuar, mesmo apesar de todas essas situações adversas. Então, que Deus possa estar te abençoando e que nós, juntamente, possamos estar crescendo e aplicando essas palavras em nossa vida. Lembrando sempre que, naturalmente, a nossa tendência é o pecado, mas nós podemos buscar a Deus, nós podemos trocar essa tendência natural pela tendência espiritual, porque é nisso que consiste o nosso arrependimento, é a gente aceitar, reconhecer que a gente é pecador, que a gente precisa de um Salvador, saber que Cristo já morreu por nós, o aceitá-lo na nossa vida, e a partir disso nós recebemos o Espírito Santo que agora habita em nós. Coisas que antes nós éramos completamente tendenciosos ao pecado, nós agora vamos tender ao Espírito, que vai nos direcionar, que vai nos mandar a luz e a verdade de Cristo, do Senhor, que vão nos guiar pelo caminho correto. Então é substituir as práticas pecaminosas, erradas e velhas do antigo homem pela palavra de Deus. É tudo uma questão de substituição. Não se acomode quanto à sua vida espiritual. Não ache que você não tem que fazer nada. Não, você tem que buscar. Você tem que buscar, como eu já falei anteriormente. O processo é um processo. E esse processo não se dá no estralo de dedos. Esse processo não acontece por osmose, sem nenhum esforço da sua parte. Não. Nós precisamos buscar Deus e através disso que Ele vai nos moldar. É nisso que consiste todo o processo de mudança, de conversão. Então que Deus possa estar te abençoando e até mais.